Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia nesse lugar que eu adoro, que é o Jaraguá Tênis Clube. E como eu gosto primeiro por conta do presidente e da primeira dama do clube, né? O meu amigo Leonardo Júnior e Cristina, gente boa até demais. Segundo, pelo trabalho que ele fez nesse Jaraguá Tênis Clube, que transformou um clube que é de tênis e continua sendo de tênis, mas é também um clube social de primeira, com um salão climatizado, com festas espetaculares. Toda vez que tem festa aqui, eu estou aqui, porque vale a pena. Paulo Bezerra também, costuma vir muito aqui. Por que eu falei no Paulo Bezerra? Ora, veja você. Porque Paulo Bezerra é o meu convidado de hoje, que trouxe os outros convidados para falar de vigilância sanitária. Ele que ultrapassou limites da vigilância sanitária e está cada vez melhor. Vamos lá, Paulo. Tudo bem? Como vai você? Vou bem, e é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Você é um divulgador das coisas boas de Alagoas, das coisas que trazem geralmente resultados. Então, nós trouxemos aqui a nossa equipe, que está a seu inteiro dispor para esclarecer a população como se comportar diante de alimentos, até nos hospitais, saber como a gente deve cuidar dos nossos pacientes, quais são os cuidados que a gente deve ter. E eu sempre digo uma coisa para a população em geral: tudo que você fizer na vida tem alguma coisa da vigilância sanitária. Mas não tenho nem dúvida sobre isso. Entendeu? Aí o cara diz: não, mas eu sou muito rico, não preciso da vigilância sanitária. Bom, se você é tão rico que possa ir de um canto para outro sem usar um meio de transporte, aí você não usa a vigilância sanitária. Perfeito. Mas se você tiver um avião que é seu, mesmo assim você precisa da vigilância sanitária, porque é o pessoal da vigilância sanitária que inspeciona o teu avião antes de viajar sobre as questões de saúde, se a higiene está... De condições de voo. Você disse: não, mas o meu médico é particular, eu não preciso da vigilância sanitária. Logicamente que precisa, porque o consultório dele e as ações dele, os instrumentos dele são todos fiscalizados pela vigilância sanitária. Uma coisinha vai puxando a outra, não é? Pois é. Agora você vê, esse cara que diz um negócio desse, eu sou rico, anda num automóvel e esquece de higienizar o ar-condicionado. Tá lascado, não tá? Tá lascado. Não tá? E problema de ar-condicionado está ligado à vigilância Tá sanitária. ligado à vigilância sanitária Se também. você toma água, e ninguém vive sem tomar água, entendeu? Se você toma água, você está usando o serviço da vigilância sanitária, porque a inspeção da água também é com a vigilância E sanitária. não é só da água, dos botijões também. Da água, dos botijões, do ambiente. Então, tudo que você pensar, a vigilância sanitária está fazendo alguma coisa para preservar a saúde da população. Isso aqui é o importante. Isso aqui A é gente saber que há essa preservação e que existe uma instituição como a vigilância sanitária. No caso agora, para vocês entenderem bem, nós estamos conversando com a vigilância sanitária estadual, porque tem também a vigilância sanitária municipal. Eu até te pergunto, Paulo, a obrigatoriedade de haver a vigilância municipal é para todos os municípios? Todos. Alagoas é um município que ele está completo. Existe vigilância sanitária nos 102 municípios. Existe nos 102? De Alagoas. Só que existe municípios onde a vigilância não faz todos os serviços, porque são limitados diante dos recursos daquele município. Mas existem municípios que já fazem um serviço tão bom que o Estado delegou, através de um acordo, entendeu, que aquele município fique responsável. Exerça as funções que seriam também. Exclusivamente do Estado. Então, por exemplo, a vigilância sanitária do município de Maceió, Arapiraca e Palmeira dos Índios, elas são chamadas plenas, não é isso? Então, a gente só pode interferir quando nós somos chamados para colaborar. Muito bem. Só quando é chamado para colaborar. Mas vocês não fiscalizam o serviço dessas vigilâncias? Sim. Não. Sim. Nós fiscalizamos. É uma prerrogativa nossa, através da Anvisa, a gente tem que supervisionar todas as vigilâncias, independente se ela é plena ou não. Certo. Entendeu? A gente tem que fazer os nossos relatórios e mandar porque para a Anvisa. Porque aí ela deixa de ser plena. Se não funcionar direito, deixa de ser plena. Não, exato. Não é? Já aconteceu isso? Não, porque faz um bom trabalho a vigilância municipal de Maceió,
de Arapiraca e de Palmeiras são vigilâncias que assumiram e estão dando conta exatamente do trabalho, faz um bom trabalho e de tal maneira, por exemplo, aqui nós temos, digamos assim, uma pessoa, por exemplo, o nosso Neto, que é físico médico, ele trabalha na vigilância municipal e também na estadual. Ok. Então, graças a Deus existe um bom relacionamento, porque o importante é a defesa da saúde da população. Você me deu a chance de começar a apresentar os nossos convidados de hoje. Eu vou começar exatamente pelo José Ribeiro de Almeida Neto, que é físico médico da Gerência de Serviços de Saúde. Tudo bom, Neto? Que prazer receber você. Muito obrigado, né? Uma satisfação estar aqui, vendo sempre por TV, mas agora ao vivo, né? O prazer é meu. Cada vez que eu conheço um convidado novo, aí eu fico mais cheio de mim. Eu digo, mais um que eu conheci, mais um que entrou no clube. Muito obrigado, muito Tá obrigado. certo? Ô Neto, me diz uma coisa. Qual é a função exata de um físico médico dentro da vigilância sanitária? Olha, na área da medicina, nós dividimos em 3 categorias. Um físico médico de radiodiagnóstico, que é aquele que toma conta do raio-x em geral, como mamógrafo, tomógrafo, Certo. densitômetro, esses equipamentos. Nós temos também na medicina nuclear, que seria um médico, o físico médico que lida com aquele tipo de exame, onde o material radioativo é injetado no paciente. E nós temos também o físico médico da radioterapia, que é aquele que quantifica a dose que vai ser aplicada a um paciente com câncer. Certo. Bom, mas aí eu quero entender como é que você funciona, por exemplo, o seu departamento funciona em relação a essas atividades que não são atividades exercidas diretamente pela vigilância, certo? Mas exercidas nos hospitais e nas clínicas e por aí afora. Como é que funciona? Dessas 3 categorias, o radiodiagnóstico sob a responsabilidade da vigilância sanitária, ou seja, nós temos, como vigilância, nós temos o papel de classificar se aquele serviço está apto ou não a desempenhar aquele papel. Nós temos mamógrafos, em que eles têm que fazer um controle de qualidade, assim como qualquer outro maquinário que você utilize. Existe um desgaste, então nós estamos lá controlando isso, pedindo controle de qualidade e aferindo se as condições de proteção radiológica estão sendo cumpridas. Essa fiscalização é permanente? Permanente. Então, vocês têm acesso a todas essas clínicas e hospitais e aos aparelhos, ao funcionamento dos aparelhos? E cobramos todo o controle de qualidade, plano de proteção para ver se aquela sala de fato está blindada. Porque o que acontece é o seguinte, gostei disso que você falou agora. Se aquela sala é um perigo terrível. Muito perigoso e a gente não tem noção, a população precisa saber quais são os direitos dela quando entram num serviço como esse. Vamos começar a falar desses direitos dela? Vamos, pode ser? Então vamos. Muitas vezes a gente vai fazer um exame. Na verdade, o brasileiro ele tem aquela necessidade de pedir exames. Se você entra num consultório médico, o médico não prescreve nenhum exame, você sai triste. É uma cultura brasileira essa. Mesmo, Porque não, eu quero pelo menos um raio-x, uma tomografia. E não é bem assim. Nós sabemos que existe um benefício, mas também existe um malefício muito grande associado a isso. Muito grande. Muito grande. Então, tudo isso tem que ser controlado. A vigilância sanitária entra nesse processo pedindo o controle de qualidade para que aquele tomógrafo não venha a exceder uma dose de radiação muito alta, fazendo com que aquele mamógrafo tenha a capacidade de diagnosticar aquele câncer, aquela microcalcificação na mama, porque muitas vezes a gente escuta, faz a mamografia todos os anos e só agora descobriu que ela tem um câncer em estado avançado. Mas por que isso acontece? Porque o equipamento que estava ferindo não tinha um controle de qualidade adequado. Até que ponto existe a conjugação do aparelho com o homem, ou com a mulher, evidente, com o médico, que é o radioterapeuta, etc., para que aquilo realmente se ajuste e funcione? Porque não é possível que esse médico não veja que um aparelho não está funcionando bem. E aí ele tem a obrigação de gritar. O médico, ele parte até, ele chega até o ponto de requisitar esse exame. Mas a gente sabe que tem que ter um pessoal treinado, tem que ter um físico supervisionando esse setor e tem que ter técnicos formados e habilitados para exercer aquele papel. Se isso não acontecer, o serviço pode estar sendo mal feito. Aí eu sou obrigado a lhe perguntar alguma coisa sem precisar dizer nomes. Vocês têm lidado com problemas dessa categoria dentro de Maceió, por exemplo? Temos sim, porque quando se trata de radiação, a gente não tem não consegue ser vista, não consegue ser sentida, então as pessoas fazem de maneira descontrolada.
Então, se é uma coisa que você não está sentindo dor, não está sentindo... nós chamamos de 2 efeitos. Efeitos determinísticos, que são aqueles efeitos em que a radiação consegue fazer algum efeito na hora, e efeito estocástico, que é aquele efeito que só aparece depois de 25 anos, 35 anos. Então, o papel da vigilância sanitária é prevenir esse tipo de efeito. Olha, sensacional isso. Agora eu tenho que ir mais fundo. Quando você é um paciente e você vai... Eu tenho um exemplo vivo ali que é a minha mulher, que fez 38 sessões de radioterapia na parte de laringe, certo? Foi muito bem atendida, diga-se de passagem, não estou falando mal das coisas. Agora eu quero saber o seguinte, pelo que você falou, ali existe um físico médico ou eles são pessoas capacitadas para lidar com o aparelho, mas não são físico médicos? Para que esse tipo de serviço funcione, a CENEM, que é o órgão regulamentador desse setor, tanto da radioterapia como da medicina nuclear, eles obrigam que tenha um físico médico. Que tenha um físico médico em supervisão. Em supervisão. Mas não atendendo a cada paciente ali, Mas não. todo o planejamento é feito a partir das ações com o médico, em conjunto com o físico médico. A partir daí, depois de feito esse plano, é repassado para o técnico, que também estuda o caso, e ele executa. Ok, então está tudo bem cercado. Sim, sim, tudo sim. Bem cercado. Vocês têm encontrado problemas nas clínicas por aí afora? Temos. Eu costumo dizer que a população é parceira da vigilância sanitária. Nós precisamos que denuncie, nós precisamos de pessoas que saibam dos seus direitos. Protetores de tireoide, protetores de gôndola. Nós temos que... A população, quando entrar num serviço, por mínimo que seja um raio-x, ele deve pedir para proteger a área que não é de interesse a ser irradiada. Porque são as famosas máscaras, por exemplo, daqui, que são feitas anteriormente para só atingir o que é necessário. É isso. No caso, a gente tem aquele avental de chumbo. Se você vai fazer uma radiografia que só interessa a região da cabeça, por que você vai expor o resto? E outra coisa também que a gente está estudando e está cobrando é em relação ao odontológico. A gente sabe que aquele raio-x odontológico que você faz somente uma radiografia, você acha que é uma coisa simples, que só precisa de um dente, geralmente eles estão virados para a região da sua tireoide, que a gente chama que é um órgão radiosensível. Exato. Então esse órgão tem um poder de desenvolver anomalias muito maior do que os outros, porque a reprodução celular é muito grande. Muito e a radiografia é um agente para isso. E a radiação ela tem a capacidade de fabricar radicais livres, que são responsáveis por quebrar outras moléculas e um efeito de proporção de célula, e assim vai. A célula perde o controle. Neto, você não sabe a satisfação que você está me dando de estar aqui hoje. Muito obrigado. Nós estamos abordando um assunto da vigilância sanitária que nós nunca abordamos aqui, não é, Paulo? Isso. Muito bom. Eu acho que você está dando um esclarecimento a essa população muito grande e você já está convidado para fazer um bate-papo comigo só sobre esse assunto, um outro programa, ok? Porque eu acho que a população merece saber cada vez mais quais são as coisas. Inclusive você falou em denúncia. Ora, quem entra ali já entra paciente e entra sem entender do assunto. É verdade. Então como é que ele faz uma denúncia? O que ele sente para fazer uma denúncia? Procurar a vigilância. Para saber por que ele julga que tem que fazer uma denúncia. Se você observa que aquele exame está sendo realizado por uma pessoa que não tem competência para isso, se ela vê que ele não tem muita habilidade, é muito difícil você chegar no serviço e perguntar se a pessoa é habilitada ou não. Mas, sim, claro. Mas o ideal é que ela, a primeiro momento, peça o alvará sanitário do estabelecimento, porque esse alvará garante de que todas as condições estão sendo atendidas. Outra coisa é observar os avisos que devem existir em relação à gravidez, em relação a algumas proibições para esse tipo de exame, e observar se os aventais estão sendo usados no momento da execução do exame. Okay. Se você tem direito a protetor de tireoide, protetor de gôndolas, avental de chumbo, tudo isso. Muito bom. Danado, né? Vamos passar para outro agora. Vamos conversar mais um assunto aqui da vigilância sanitária com a Edileuza, que é outro assunto fantástico. Não é, Edileuza? A Edileuza é responsável pelo programa de controle de tabagismo. Olha só. Isso é um dos maiores mitos da civilização moderna. Parar ou não parar de fumar e por aí vai. Tudo bem, Edila? Tudo jóia. Que prazer enorme receber você. Igualmente. Geraldo, falar em controle do tabagismo, controle do tabaco, que é o ambiente livre do fumo, graças a Deus, diante de tanta campanha, propaganda, essas coisas todas, o pessoal está mais consciente. Hoje você tem prazer de chegar em um restaurante, em um bar
no aeroporto mesmo, e se sentir bem, que não tem pessoas fumando. Não, isso já não tem mais. Já não tem mais. Não, isso agora não tem. É 100%, vai fumar escondido. Isso, vai fumar lá no sol, onde quer que queira. É verdade. É 100% livre do fumo. E se algum estabelecimento, alguém chegar num estabelecimento de ambiente livre fechado, de uso coletivo, privado ou não, se tiver alguém fumando, ligue pra gente, denuncie, porque o estabelecimento vai ser penalizado, a multa não é pequena, que ela vai de R$100 a R$5.000, e podendo até o estabelecimento fechar, né? Ficar fechado por algum tempo. E quem descumprir a lei. E graças a Deus que muita gente hoje pode sair com seus filhos, passear no final de semana e ir para um restaurante, almoçar, porque não existe mais fumódromo. Eu ia comentar exatamente sobre isso. Antigamente existia fumódromo, acabaram com os fumódromos. Acabou com o fumódromo. Muito bem. Também existia um negócio que era, por exemplo, o restaurante que tivesse uma área livre, podia, não pode mais. Também não pode mais. Muito bom. Cada vez melhor. Hoje é considerado ambiente fechado, mesmo que seja aberto. Mesmo que seja como nós estamos. Isso, mas teve uma parede, qualquer divisória que impeça sair 100% livre e a fumaça, é proibido fumar. Até porque você fumar do lado de outra pessoa está jogando a fumaça para ele, porque está. Queira ou não queira, está, né? Com certeza. Eu que fui um fumante de 50 anos, mas já deixei há 8 anos, minha mulher que fumou muito até ter o problema também, a gente sabe o que é se livrar dele. É outra história. Com certeza. O tipo de saúde, o tipo de respiração, tudo é diferente, não é? Com certeza. Né? Então, na verdade, essa vigilância que está sendo feita em cima do tabagismo, ela é de um benefício para a população muito grande. Isso. É de competência da vigilância sanitária, que a vigilância sanitária que tem o poder de fiscalizar, né? O poder de polícia, polícia entre aspas, né? Que não é a gente que vai prender. Mas aí é quem faz a cobrança, quem notifica é a vigilância sanitária, e é de competência da vigilância sanitária essa fiscalização do ambiente livre do fumo. Beleza, fala da redução que houve. Alagoas parece que está. Alagoas está com índice, graças a Deus, a gente está 11%. 11% da população de Alagoas fumante. Caiu muito no Brasil. Só 11% fuma. 11% fuma. Então, peraí, eu tenho que ligar a tua informação com a do meu amigo Neto mais uma vez. Isso. Neto, como é que está a redução de utilização de radioterapia e quimioterapia para câncer proveniente de fumo? É uma coisa ainda crescente, né? Porque nós temos, como eu falei, que esse efeito é um efeito tardio. As pessoas que pararam de fumar ainda, nem todas elas têm esse poder de recuperação do organismo. A gente sabe que o pulmão é um órgão que não tem uma facilidade em se recuperar o tecido. Então, existe um tempo hábil, não é uma coisa que a gente possa determinar, a medicina não consegue determinar ainda de até quanto tempo você conseguiu. Mas a radioterapia é aplicada a esses pacientes também. Certo, mas essa diminuição contribui também para uma diminuição do lado de lá. Contribui. A gente espera que sim. Sim. Mas, infelizmente, nós começamos a criar outros hábitos que induzem também ao aparecimento de câncer. Não de pulmão, mas de outros tipos de câncer, devido aos hábitos. Olha outro assunto que se traz a essa mesa hoje. Esse almoçando hoje é rico, viu? É rico para a população. Que é a Yanara. A Yanara traz para nós um assunto que é o controle de medicamentos e drogas. Tudo bem, Yanara? Tudo Como vai você? Boa tarde. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Mais uma vez. Pois é, mais uma vez. Mas um prazer é meu. Mas veja bem, essa questão de controle de medicamentos e drogas, ele é feito de que maneira? Bom, a nossa gerência hoje faz a fiscalização desde a fabricação do medicamento, no caso, produtos saneantes, cosméticos, produtos para a saúde e até o consumidor final. Então, passa na indústria, passa no distribuidor, no transportador, no varejo, no caso, drogaria, na manipulação também do medicamento. Então, toda a cadeia farmacêutica para tentar fazer com que esse produto, esse medicamento, ele chegue com qualidade no consumidor final. Bom, mas e essa questão de chegar com qualidade não se resume apenas à data de fabricação, não? Não, de maneira alguma. Eu quero os detalhes disso. Então, a gente tem um exemplo, a questão do armazenamento desse medicamento.
Imagine um medicamento que é fabricado, por exemplo, no sul, e ele vem até o Nordeste, até o Norte. Por onde ele passou? Teve o transporte. Como será o acondicionamento desse medicamento dentro de um caminhão? Isso. Por exemplo, tem locais como, por exemplo, no Norte, que o produto ele passa dias até chegar na cidade. Isso. E aí passa por embarcações, tem avião, tem caminhão e... A vigilância tem um papel importante de fiscalizar como está sendo esse armazenamento. Da mesma forma, quando ele chega no varejo, de que forma esse produto está sendo acondicionado no estabelecimento. A gente tem uma determinação assim, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, se ele tem uma validade mais próxima, o que chegou no estabelecimento, no varejo, na drogaria, ele deve ser vendido primeiro. Mas, se ele está com a validade próxima, é importante. Um medicamento de uso contínuo, um exemplo, um antihipertensivo que tem 60 comprimidos numa caixa. Ok. Estamos hoje no dia 6, né? Hoje 6, então hoje eu não posso mais vender. Por quê? Porque aquela caixa não vai dar para fazer o tratamento até findar a validade dele. Mas se for um antibiótico que você toma uma semana, ele pode dispensar e orientar. Olha, ele está vencendo no final do mês, então é importante que você já faça o seu tratamento completo. Ok, agora você falou um negócio aí importantíssimo, que é essa questão da distribuição da embalagem do caminhão, como é que ele vem, como é que ele não vem e tal. E aí, existem certos tipos de medicamento que vem dizendo que ele precisa ser conservado a uma determinada temperatura. Às vezes, alguns até têm que ir para dentro das geladeiras e por aí vai. E aí? Nesse caso, o distribuidor, ele tem que contratar, ter na sua frota, no caso, caminhões ou carros que permitam o controle da temperatura, com ar-condicionado, para que ele, em todo o seu traslado, ele mantenha aquela temperatura ideal. E da mesma forma, quando chega no estabelecimento que vai ser vendido ao consumidor, que ele fique armazenado dentro da geladeira, dentro do ambiente adequado. Muito bem. E aí até a questão da entrega. Se ele for fazer a entrega desse medicamento, e é um medicamento que tem que ser resfriado, ele tem que ir no isoporzinho, com o Gelox, que mantém a temperatura dele até chegar no paciente. Bom, mas até que ponto, em função da gente saber que nem todo serviço público tem tem todos os requisitos, ou gente, ou equipamento, etc., para exercer esse controle, até que ponto nós, dentro do estado de Alagoas, estamos exercendo esse controle? No caso, sim. Por exemplo, no serviço público, a gente tem a Diretoria de Assistência Farmacêutica, que tem câmeras refrigeradas. No transporte da Secretaria para municípios e para as unidades hospitalares, esses medicamentos eles são transportados dentro de grandes isopores com o Gelox para manter essa temperatura, para não correr o risco dele ficar em temperatura ambiente e, de repente, possa inativar esse medicamento. Sim, mas o perigo não está nisso, está antes de chegar. Justamente, tem todo esse todo translado. Que você falou. E aí o distribuidor ele tem que garantir. Se por um acaso, vamos citar um exemplo, faz-se uma campanha de vacinação. As pessoas são vacinadas. Muito bom exemplo, a vacinação. E depois as pessoas começam a adoecer. Isso. O que aconteceu? A vacina não funcionou e aí faz uma investigação para descobrir onde foi o problema. E aí, quem sabe, não foi nesse translado. Então, o distribuidor ele é responsável por essa entrega desse medicamento. Então, se descobrir que esse medicamento ele foi mal acondicionado no seu transporte, o distribuidor responde. Muito bem, mas aí eu vou fazer uma pergunta importante. Na hora em que o estoque de vacina chega no estado de Alagoas, não são retiradas algumas amostras desse estoque e feita uma análise laboratorial? Olha, hoje, quando o medicamento chega, no caso da assistência ou na unidade da vigilância epidemiológica para fazer a distribuição, o correto é vir com o laudo de análise do fabricante ou do distribuidor que terceiriza essa entrega. Então, quando chega aqui, hoje a gente não tem, o LACEN hoje não é estruturado para fazer análise de medicamento. Então, se tivesse que fazer alguma, tem que mandar para fora do estado. Seria o correto? Seria o correto. Eu vou pedir licença para ir até os nossos comerciais, voltar no segundo bloco com muito mais assunto que tem aqui, não é não? Que coisa boa que está sendo isso para o nosso público telespectador. Eu quero lembrar vocês o seguinte, não se esqueçam daquele empreendimento fantástico que está sendo feito na praia de Riacho Doce, que é o Riacho Doce Beach Residence, que é o empreendimento da Teto junto com a Rava, e os dois fazem um trabalho incrível. 303 apartamentos, todos voltados para o mar. Não é brincadeira um negócio desse, é um projeto, é um senhor projeto. Serve para solteiro, para casal sem filhos, para idosos, para investimento, para passar só um fim de semana, para o que você quiser.
serve, porque imóvel é realmente uma senhora garantia de que o seu dinheiro não é jogado no lixo. Isso está mais do que comprovado. Com todas as crises que existem, o imóvel não se desvaloriza. Num determinado momento pode até haver uma paralisação, como agora mesmo nessa crise econômica dizem que os imóveis estão desvalorizando. Isso volta porque imóvel é imóvel e sempre há carência do imóvel. Muito bem. Lembrar vocês que volta e meia eu estou fazendo um programa lá na Algás Conforto, na loja ali do Passeio Estela Maris, para que vocês conheçam a aplicabilidade do gás encanado. Aquilo que a gente chamava de gás natural e que hoje é denominado de gás encanado. E ali você encontra o furô, você tem toda a parte de gastronomia, você tem máquina de secar louça, você tem tanta coisa ali dentro que mostra como é que você pode se utilizar do gás encanado e ter mais economia de energia. Não tem a menor dúvida sobre isso. Lembrar a vocês que o buffet da Isabel Pinheiro fez 20 anos, brincadeira, olha essa parceria conosco já tem 6. E lá e vai. E lá é ou mais. Nem sei. Eu acho que é até mais. Muito bem. E é de primeira. Aí aquela tortaria que tinha lá, ela fechou a tortaria, ela transformou em delivery. Então, toda a parte de tortaria continua em delivery. Semana sim, semana não, os nossos programas, os bate-papos são feitos uma semana no Filé do Zezé, ali na Rua do Maicai, e a outra semana na famosíssima Bodega do Sertão, minha querida Bodega do Sertão. Voltamos já.